querida irmã Mari, é um grande privilégio, um grande prazer tê-la aqui no Psique e Espiritualidade. A palavra é toda sua. Fiquei muito feliz em invadir, né? No bom sentido, né? Seu domingo, você é um domingo de Páscoa, é muito importante também pela data, né? Mas nós vamos estar aqui conversando. Eu sempre disse até já para o Eduardo, eu não sou palestrante, tá, gente? Eu gosto de conversar, sou conversadeira. Então, o tema de hoje, que é estranha moral, então, o objetivo dessa conversa de hoje é refletir sobre algumas frases de Jesus. E tem algumas frases de Jesus evangélicas, tais como odiar pai e mãe, deixar os mortos, enterrar os mortos. Então, muitas delas soam assim estranhamente, por isso estranha moral, que está lá no Evangelho, no capítulo 23 também, embora em várias outras obras, sendo conversado muito sobre esse assunto. Então, a gente pensa bem, Jesus disse isso? Disse. Claro que ele disse. E aí, como está aí aparecendo na tela. Então, aí, o que a gente pode imaginar por que ele disse isso? Claro, imagine como é que caiu essas frases assim, na crítica, nos comentários daqueles que perseguiam Jesus. Mas Jesus é só amor? Odiar pai e mãe? Não poder enterrar os nossos mortos? Não poder, não foi isso que ele disse. Então, aquilo veio tudo de uma maneira assim que eles começaram a criticar, como sempre as pessoas gostam de criticar. Se alguém vem a mim, eu vou lendo aqui, e não me ama mais que seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha só. E quem não carrega a sua cruz e me segue não pode ser meu discípulo. Está lá em Lucas 14, 25 a 27. Então, veja bem aqui, quando ele diz carregar a sua cruz. Então, o que ele diz? Carregar a sua cruz, a minha, a de todos nós. Qual é essa cruz, gente? Nós, quando chegamos no planeta Terra, nessa encarnação, eu falo sempre, a gente trouxe uma malinha. Vamos trocar aqui cruz por uma bagagem, uma malinha. E essa malinha, ela tem nossos débitos. Nós assinamos umas faturas no mundo espiritual. E também tem aquelas faturazinhas que são compulsórias, que nós vamos ter que passar por elas. Agora, como passar? Como é que eu vou estar carregando essa cruz? Vou trocar aqui por mala, fazer uma analogia. Eu boto a mala no chão, abro e digo, olha, não sou orgulhoso, não. Fulano é tão ruim e nada acontece com ele, isso acontece comigo. É porque a família dele é maravilhosa, a minha não é. É porque tem isso. Então, a gente começa, em vez da gente colocar essa malinha, ou essa cruz que Jesus fala nas costas, e carregar com a cabeça erguida, meu jugo é leve, transportar essa malinha, vamos dizer assim, essa cruz com amor, sabendo que nós temos culpas de outras encarnações e muitas que conseguimos nessa por maus escolhas erradas, deturpadas, ignorantes, por inocência, não entende. Então, quando ele fala aqui, carrega a sua cruz e me segue, pode ser meu discípulo. Então, porque aí ele está separando quem não pode ser discípulo? Pode, mas como é que eu quero ser discípulo de Jesus se eu não assumir as minhas mazelas? Se eu não assumir meus erros? Alguém disse que eu sou orgulhoso, fiquei com raiva de alguém, porque eu não sou. Olha no espelho, será que não é? Então, a cruz é essa. E quando ele fala aqui da mãe, do pai também, eu vou. Ainda bem que eu estou com outro computador aqui do lado, viu, Benja? Não se preocupa, não, só não estou colocando para as pessoas, porque aí não dá.
mas eu estou lendo alguma coisa. Então, eu vim para trazer fogo sobre a terra, como gostaria que já estivesse em chamas. Também tem Lucas. Eu não estou visualizando aqui o que você está colocando, mas eu estou vendo a minha. E que fogo é esse, gente? É o fogo da consciência. Ele veio trazer o batismo da água, do fogo, o fogo da consciência. Como ele gostaria que, naquela época, ele deixando para nós hoje e amanhã, e depois das encarnações futuras, isso que ele disse aqui. Como era bom, ele diz, se já estivesse tendo queimar a nossa consciência no bom sentido, com fogo do quê? Da fé, da esperança, da caridade, do perdão, do auto-perdão. Depois, assim, pensar que eu vim para paz na terra, eu vou lá seguro. Ao contrário, vim trazer separação. De agora em diante, haverá assim que uma família, todos divididos, uns contra os outros. 3 contra 2 e 2 contra 3. E aí ele continua, estarão em litígio pai contra filho, contra pai, mãe, filha. Então, veja bem, isso tudo Jesus disse naquela época, e vocês imaginem que até hoje tem algumas correntes que discutem, mas o que é isso que Jesus disse, né? Então, e Emmanuel, ele fala uma coisa muito interessante, já explicando isso que ele falou. O que é que ele falou dessa separação de pai e de mãe? Agora, eu vou ler para você, para ficar na íntegra. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores, o perfeito, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento de Jesus. Aqui, Chico Xavier. Caminho, verdade e vida. Então, se numa família tem essa confusão de entendimento, de possessivismo do pai e da mãe, de começar a colocar eu digo até numa pérola os filhos, mas numa fechadinha, sabe? Não deixar que os filhos tenham a liberdade da sua idade, com respeito, com exemplo, com amor. Começar a querer para os filhos tudo que eles não forem e querem que os filhos sejam. Eu, quase de todos os pais, excesso de amor positivo, um possessivismo muito grande. Então, isso, às vezes, prejudica muito e dá isso que ele está falando aqui. Então, dá esse mau entendimento para quem não quer sentir o que Jesus quis explicar. Quantos filhos vão para a guerra? Não aqui na nossa cidade, mas já foram em outras. Deixaram pai e mãe, casam, vão para longe, família que não se dão, melhor eu sair para que haja assim mais harmonia dentro de casa. Mas não é sair, que eu digo, sair pode ser presencialmente, sai da presença, vai morar em outro lugar, mas continua amando, continua visitando, continua fazendo algo por essa união e ajudando, com prece, com diálogo, tentando no máximo. É importantíssimo isso, importantíssimo que, lendo essa passagem de Jesus, é que a gente vai entender melhor. Mas vamos dar aqui um significadozinho das palavras, que seria uma telinha também, que está lá, significado das palavras. Veja, você está conseguindo colocar? Sim. Tá? É que eu não vejo aqui. Então, significado das palavras. Por quê? Mariana, todo mundo sabe que é estranho, sabe sim, mas vamos para o miudinho, como eu falo com o Benja, eu gosto de fazer no miudinho. O que é estranho é achar extraordinário, oposto aos costumes, achar diferente, né? E a moral da raiz latina, mores, costumes, conduta, comportamento, modo de agir, é o conjunto sistemático de normas, comportamento, modo de agir. Às vezes a gente fala assim, gente, de acordo com a sua moral, o que é que você acha dessa situação? De acordo com a sua moral. Então, o entendimento da pessoa, moral cristã,
as leis morais para nós que somos espíritas, os 10 mandamentos católicos, que é muito parecido, os conceitos, preceitos cristãos. Então, a nossa moral, se estiver com alicerce nessa base, então nós vamos entender bem o que a gente daqui para frente vai estar conversando. Então, eu já li essa daqui, que agora, mais uma telinha, vamos lá. Então, o que eu vou contar para vocês agora é um caso que está no livro de Hermínio de Miranda, e é um caso de uma desobsessão. Então, veja bem, que é estranha moral, como ele chama esse caso. Então, Hermínio ele fala, num dos livros, que a casa espírita é como um posto bem avançado nas regiões de conflitos, principalmente, gente, nos grupos de desobsessão. É como se tivesse aqui esse posto, vamos dizer, um posto policial, um SAMU aqui, mas ele tem uma extensão muito grande para o mundo espiritual, porque tem o intercâmbio. Então, a casa espírita, que tem esses grupos de desobsessão, ela tem... É como se fosse esse posto. Ele fala um posto avançado. Então, com isso, Hermínio fala que sofre muito ataques. Claro, que sofre muito ataques. Eu pergunto a vocês, uma delegacia aqui, um posto policial, um lugar onde se encontra a gente da lei, não são atacados? Volta e meia não tem esses grupos aí que estão mal intencionados e atacam? Atacam mesmo. Então, vamos trocar para nós um grupo de desobsessão. O que é que nós estamos ali fazendo? O intercâmbio. Este intercâmbio é salutar para aqueles irmãos que estão pedindo ajuda. A equipe de escola dos espíritos maravilhosos, eles trazem esses espíritos que às vezes têm anos que não conversam, anos que não têm, centenas de anos que não têm oportunidade de serem ouvidos e que estão ali na zona umbral dele, eles estão no umbral da vida deles, e aí até que um dia eles são escoimados e pedem ajuda e chegam num grupo desse. Então, é um desses casos que ele conta. E Hermínio fala que, ocasionalmente, esses espíritos causam muita desordem, dependendo do grupo. Tem que estar equilibrado, organizado, com muita seriedade. Mas são sempre detidos pelas equipes de proteção que a casa, os grupos devem ter. Devemos tratá-los, olha o que é que Hermínio diz, tratar esses irmãozinhos, né, com fraternidade, principalmente com muita firmeza, visto que muitos são ignorantes e rudes. Esses são os irmãos que muitas vezes visitam, chegam a convite. Eu digo visita porque tem uns que chegam, não, diz, eu estou aqui só de passagem. Eu vim ver como é que é isso aqui. Então, mas Hermínio, agora eu vou começar a contar uma história que Hermínio conta num dos livros já desencarnado, que quando ele está trabalhando num grupo desse, então chegou um espírito que ele percebeu ser muito inteligente, mas que tinha um poder de falar era rude, mas por trás de uma tristeza. E Hermínio foi percebendo tudo isso. Então, ele vinha tendo um diálogo já há algum tempo com esse espírito. Então, gente, o espírito ele vem uma vez, até o Eduardo, agora com o estudo do livro, Diálogo com as Sombras, maravilhoso. Eu me lembrei muito, porque eu já estava preparando essa palestra. Então, veja bem, ele fala que esse espírito já tinha vindo uma vez, e nos grupos é assim mesmo. Às vezes o espírito vem e diz, posso voltar? E o dialogador fala, pode, meu irmão. Então, outros dizem, vou ver, não sei o que, mas voltam. E esse ele diz que já tinha voltado algumas vezes. E ele começou um diálogo com esse espírito. E ele fala que o espírito
tinha muita dificuldade em entender. Ele não entendia ainda o que era o mal ou o bem. Ele estava totalmente perdido. Ele não entendia o amor de Cristo. Então, Hermínio, no diálogo, tentando levar ele por esse caminho do perdão, da lealdade, mas ele não entendia. Não adiantava muito e o dialogador está ali. Acontece isso muito. Aqui uma parte, só para ver, tem dialogador que chega, um espírito desse, tem que perceber com firmeza, como Hermínio disse, com doçura, mas tem que ter assim, não pode ir muito, tem que entender muito o que ele quer dizer, a intuição mediúnica. E se for vidente, melhor ainda. Então, ele começou a ver que o espírito fugia de conversar alguma coisa dele, fugia. Então, entende, dialogadores que fica assim, o dialogador fica, olha essa luz, olha, meu irmão, tem uma luz aqui, olha a luz, gente, o espírito está nas trevas, ele não sabe nem o que é um vagalume. Então, Hermínio percebeu que esse espírito estava totalmente dominado por uma raiva, por um rancor, que ele não tinha luz do entendimento nenhum. Então, ele começa o diálogo com esse e vê que não tinha muito condição, era inteligente, estava parado no tempo, assim diz Hermínio. Então, resolve aplicar a técnica da regressão hipnótica. Ele começa a levar o espírito para tempos atrás. E ele percebe que é muito tempo. Ele queria encontrar onde é que aquele espírito tinha se perdido, onde é que aquele irmão tinha estacionado. Porque tem muitos espíritos que chegam na mesa mediúnica com aquele pensamento plasmado e ele fica repetindo uma cena, um momento, uma tristeza, uma traição, alguma coisa assim. Então, ele ficou, mas o espírito está perdido, eu tenho que achar. Então, ele começou a aliviar as dores dele, então, foi aliviando as dores que ele ia falando, e foi passando as encarnações, e ele esclarecendo e dialogando, para chegar até a encarnação que o espírito estava parado, porque muitas vezes o espírito passa as 4 encarnações e ele fixa uma. E aquela ele fica. E foi o que aconteceu. Ele foi chegando até aquele ponto de sofrimento. Então, quando ele chegou naquele ponto, gente, é impressionante, que aqui eu estou fazendo um resumo, mas a história é maravilhosa. Ela é, assim, integral, na íntegra, só que aqui a gente vai nos pedacinhos. Ele conta que teve uma passagem pela Galileia, o espírito, como centurião romano. Aí Hermínio, então se interessa, que sabe que agora ele está ali na zona de sofrimento dele, onde ele está fixado, e é ali que ele tem que ficar com ele conversando. Não dá para distrair de jeito nenhum. O dialogador vai ali dando corda, no bom sentido, para ele conversar. Então, ele tem uma raiva que o espírito está demonstrando das forças do bem, as forças do bem e da ordem fraterna. Quando começa a chegar nisso, então ele começa a ver que ali o espírito começa a relatar direitinho o que estava acontecendo com ele. E Hermínio vai só entrevistando, deixa o espírito falar, através, claro, de uma psicofonia, de um médium. O médium está ali, e aí então Hermínio conta que deixa ele falar. É isso que muitas vezes precisa ser entendido também em grupo mediúnico. Deixa o espírito relatar, sem interromper muito, para poder pegar a raiz do sofrimento, da raiva, da mágoa, da tristeza, da saudade, do desamor, do amor, não importa. Então, tem que deixar, quando vê que já tem subsídios bastante, vamos então conversar. Aí é hora de entrar num diálogo. Vamos abrir aspas, e eu vou ler, para não perder uma palavra, que isso aqui é do Hermínio, então é muito interessante. Ele diz, abre aspas,
tenho muito orgulho desta águia que sirvo. Os homens que servem a esta águia não têm medo, não se submetem. Olha, ele já diz que ele servia, ele era um centurião romano, não tinha medo, demonstra orgulho, medo, isso tudo é um orgulho, medo que está por trás daquilo tudo. Então, ele era um romano. E ali ele detecta que tem muito orgulho. O Emílio vê que ele tem orgulho de dizer que serve a águia e que ele, com as palavras dele. Então, ele vai e pergunta, o que você achou daquilo tudo? Olha só, ele entra no campo com ele, daquilo tudo, na época. E aí, é uma parte muito interessante, ele fala assim, olha, 3 bandidos não mereciam tanta atenção como lhe deram. O que é percebido aqui? Ele estava lá no dia que Jesus foi crucificado. Nós estamos hoje no dia da Páscoa, da ressurreição, né? E ele estava lá, como centurião. E nessa época, os soldados vão todos para lá, né? Porque naquela época iam todos para lá. Ficavam em outra cidade, em trabalho, mas na época da Páscoa e tudo, eles iam para lá e ficavam lá semana inteira trabalhando, organizando as festas. Então, quando ele diz isso, o dialogador pensa, chegamos no ponto, né? Então, você estava presente quando tudo aconteceu, por quê? Se ele fala que os bandidos não tinham que ter, né? E Jesus ali, crucificado, ele relata isso. Então, você estava lá, claro, né? E ele responde, gente, estava. Vi quando aquela velha curou-se da cegueira, mas são todos mentirosos. Olha, ele vê um milagre, né? Assim, um milagre. Vê a intervenção de Jesus numa cura, está ali, dentro da cruz. E ele diz que são todos mentirosos. Aí o dialogador vai na conversa. Mas e depois, o que aconteceu? Mas depois, o que aconteceu? Porque aí, se ele estava lá, viu, chamou de mentirosos. E por que ele tinha tanta raiva? Jesus não estava sendo crucificado? Então, tinha alguma coisa por trás disso. Já não tinham conseguido perseguir, maltratar, judiar, e Jesus já não estava ali na cruz. Então, era para ele ficar tranquilo, mas aí o dialogador pensa, não tem alguma coisa a mais. Então, ele fala, depois eu voltei para casa e não encontrei ninguém. Minha esposa e minha filha não estavam lá. E, nesse momento, também, ele baixa a cabeça. Eu estou dizendo o médium, né, que está dando a psicofonia, tá, gente? Então, baixa a cabeça, e como o dialogador tinha a vidência, a intuição, tinha todos esses elementos, então ele fica triste, vê o sintoma, o semblante de tristeza, e ele fala bem baixinho. Mas ninguém pode saber. Minha filha é doente, olha só. Aqui, quer dizer, lá, eles têm muito medo da doença, né? Era a lepra da época. E tem uma lei que as mandam para o Vale dos Leprosos, onde irá morrer a míngua, já que é uma menina. Então, naquela época, os leprosos tinham que ir, vamos dizer, no cartório da época e declarar que estavam mortos, como atestado de óbito em vida. E era colocado em sininhos no tornozelo, nos braços, algum para quando eles andarem fazer barulho, e eles mandaram para a montanha. Iam para lá, para as montanhas, e alguém cuidasse deles. E se eles estivessem passando na rua com aquele sininho batendo, eles não podiam, mas quem estivesse ali na rua tem que passar para o outro lado, com medo. Até aqui um parênteses, tem uma passagem de Paulo muito linda,
que Paulo, quando estava tentando romper o orgulho dele, é só uma parte, tá? O orgulho dele, lutar. Paulo era muito orgulhoso, como Saulo. E vem um desses com o sininho batendo e Paulo vai pela outra rua. Ele volta e diz, não, eu não vou fazer isso. Eu vou encontrá-lo, eu vou abraçá-lo. E Paulo sai e abraça ele. E continua. É só uma parte, que essa passagem também é linda de Paulo. Então, ele fala isso, fala baixinho. Imagina o médio dando psicofonia baixinha, olha, não conta para ninguém. Então, ele estava revivendo. Ele não estava mais contando, ele estava na carne, sofrendo. Ele estava revivendo. Chega em casa, minha esposa não está lá. Minha filha, que era doente de lepra, que ninguém podia saber, estava escondendo a filha. Olha o amor estranho aí, olha a estranha moral dele. Onde está esse amor? Então, aí vem outra frase do Espírito, que essa é importantíssima. A gente tem que estar ligando, levando tudo para os dias de hoje, para os grupos mediúnicos, para as pessoas que criticam, para as pessoas que não têm fé, para a gente ver como a gente tem que levar as coisas direitinho, que por trás dessas pessoas amargas, por trás dessas pessoas que têm raiva, ódio, estão blasfemando que Jesus, que Deus é isso, por causa dessa pandemia de agora, ou pessoas que têm aquele rancor, aquela vaidade por trás, tem alguma coisa escondida que precisa ser tratada. Tem, é só ir lá no fundo, pesquisar, conversar, que vamos descobrir, para ajudar, claro. E aí vem o que ele diz, que é muito importante. Você, falando do dialogador, não pode falar. Se falar, te corta o pescoço. E não pense que vai conseguir coisa de mim por causa desse segredo. Olha, ele ainda é o centurião ali. Acha que pode cortar o pescoço de quem, né? Então, ele revive, ele bota toda a raiva dele, porque estava estacionado em quanto tempo? Olha, em eras. O dialogador calma, tranquilo, vê que ele era bastante rude, hostil, que estava com mágoa, com ódio, com raiva, e que tinha amor à filha e à esposa, mas ela não estava em casa porque está fora, uma semana fora. Então, ele, por quê? Aonde, né? Então, o dialogador percebe que, para aquela ocasião da Páscoa, né, eles ficam fora e vão para Jerusalém trabalhar durante muito tempo, né? Então, ele estava fora de casa há algum tempo, por causa das festas, né? E tudo, né? Então, ele pergunta, o dialogador, a sua esposa voltou? Porque ele chegou, ela não estava, mas vai chegar depois, né? Olha a tristeza. Aqui veio tristeza, veio ódio, tudo junto, e orgulho, e uma moral estranha. Voltou, mas aconteceu algo inexplicável. Algo que não pode ser, não pode. Então, ele estava em dúvida, sabia que tinha acontecido uma coisa que era sendo boa, ele não acreditava. Ela me disse, mas eu não quero crer, não posso crer. Ele estava vivendo a realidade dele, né? Ela estava tão desesperada com a doença. E como essa mãe já tinha ouvido de Jesus, dos milagres, das passagens, essa mãe já vinha, essa romana, já vinha acompanhando. E tinha um amor tão grande à filha, e já tinha começado a acreditar e ter fé em Jesus. Então, ela pensou que ela conta para o marido que aquele homem podia curar a sua filha. Então, ela enrola a filha bem, porque ninguém vê que ela é leprosa, ela vai para lá correndo, onde Jesus está sendo crucificado. Então, ela corre para lá. Então, e ele diz, ela me disse, mas eu não posso crer. Ela estava tão desesperada com a doença da menina e todos diziam que aquele homem curava sua filha, mas eu nunca deixei ir. Quer dizer, a mãe já queria ter ido procurar Jesus. Olha que amor possessivo, que amor esquisito, estranho para essa filha. Imagina rebaixar-se
Eu, um centurião romano, e você levar nossa filha? Mas não ia deixar. Então, a esposa disse, então, eu queria resolver isso, ela disse. Eu queria tanto nossa filha curada. Então, antes de matá-lo, eu resolvi com a minha filha correndo para lá e fui. E ele poderia curar minha filha. Então, ela foi correndo, ocultou a menina, e quando ela chegou lá, me conta que, como ela era romana, e ela estava atrás, Jesus estava do outro lado, ela pede para o soldado para ela passar para o outro lado com a menina. O soldado deixa, era uma romana, tudo, ele deixa ela passar para lá. Então, quando ela passa para lá, ela olha, Jesus já estava assim no final mesmo. Então, ela chega aos pés de Jesus, bem pertinho da cruz. E ali ela ajoelha-se na frente, e Jesus já estava lá no alto, já cabeça perdida, se conta a história dele. E ela fala para ele, sei que vais morrer. Mas ela fala em mente, tá? Ela rezando, né? Sei que vais morrer. Mas se tu és grande, como dizem, tem compaixão de mim, que não estou aqui como uma romana. Mas mesmo com romana, né? Jesus não tinha esse preconceito. Como uma romana, mas como uma mãe muito aflita. Salva minha filha, e eu te darei ao teu Deus. Eu te passo a oferenda de minha própria vida. Mas limpa esse corpo da minha filha, livra ela da lepra. Gente, é muito emocionante. Vamos trazer um pouquinho para nós hoje. Olha a fé desta romana, proibida de ir, vai escondido, corre e mentalize, olha para Jesus. E ela diz, na história diz que Jesus olhou para ela. Mas o soldado já estava percebendo e ela já estava agoniada, porque podiam descobrir, né? Porque é o próprio marido que estava por ali. Então, ela disse, a mãe, né? Diz que ele virou o rosto para o lado e 2 lágrimas rolaram pela face de Jesus. Olha que coisa mais maravilhosa de se contar. Isso é Hermínio, gente, contando, é muito lindo. Ela disse que não ouviu o que ele disse, mas dentro da sua mente, do seu coração de mãe, amor de mãe incondicional, dizia, vai, mulher, em paz, tua filha será limpa. Ele falou, será. Ele não disse está. Ele, então, os soldados já estavam naquele movimento, que Jesus já foi tirar da cruz. Ela corre para casa para chegar antes do marido, porque ele estava por ali. Graças a Deus que não viu, né? Então, ela corre para casa. Então, ao chegar em casa, ela abre os mantos que enrolou, porque ela sai e disse, será curada, e ela acreditou. Ela não ficou lá, mas será mesmo? Eu vou abrir, tem que ser agora, como às vezes nós cobramos tanto, né? A gente quer as coisas logo, imediato, né? Então, ao chegar em casa, ela estava limpa, sem uma chacras. Aí ela compreendeu que tinha feito uma promessa. E ela sabia que o marido não ia aceitar. Então, ela se veste simplesmente e cumpre a palavra dela. Então, ela sai para peregrinar, acompanhar os apóstolos, os discípulos, porque ela tinha prometido isso a Jesus, e com a fé dela, ela vai embora com as filhas. Então, nessa parte, diz Hermínio, que o espírito oscila, tenta chorar, fica balançando, é nessa hora que o doutrinador, né? O dialogador, o Eduardo está aí, está ouvindo, tem que entrar assim com toda a doçura, com todo amor, porque é aquela hora que o espírito está de aceitar o bem, mas ainda está no mal. Não está entendendo o mal. Ainda está, não é Cristo mal, mas ainda está
com raiva para você. E ele diz, as duas eram tudo que eu tinha. Amor estranho, estranho amor, estranho moral. Era. Então, o Hermínio diz que não entende o ódio daquele espírito. Jesus não tinha curado a filha, não tinha atendido o pedido. Mas ele pergunta, como começou sem entender, perguntou por quê? Olha a frase do centurião. Eu preferia doente e minha do que curada e perdê-la, moral estranha, amor estranho. Então, aqui é muito importante nós levarmos para o dia de hoje. Quantos pais e mães preferem os filhos infelizes a aceitar que ele procura um esposo, a mulher, o idem, que casem, que vá para longe, tem 1000 defeitos, que coloca na outra pessoa, querer estudar fora, que queira fazer um curso e o pai quer que faça outro, querer viver sua juventude com exemplo, com carinho, mas sair, estudar fora, os pais não deixam. Esse amor possessivo, ele é doente, isso não é amor. E esse humano tinha um amor doente. Podemos chamar de amor, sim, mas era possessivo, era delegação minhas. Nós não temos nada, tudo é emprestado, os filhos são emprestados, são do mundo. Então, a esposa, ela entendeu que tinha que ser cristã. Então, ela se veste e vai embora. Ela não prometeu, ela cumpriu a palavra dela. E ela tem a certeza, a intenção dela era que esse romano entendesse, mas ele não ia entender. Então, ele não pode suportar esse orgulho da filha ter sido curada por aquele que ele percebia. Então, aí ele diz que, para o Hermínio, ele conta que ele tinha medo de encontrá-las em uma cova, jogadas, já que era assim que agiam com os cristãos. Não era assim que ele fazia com os cristãos? E a esposa dele não foi ser cristã. Então, na mistura de sentimento, aí já vem um amor que ele estava com medo dela ser encontrada assim, mas, ao mesmo tempo, ele não aceitou a cura e não queria que ela fosse cristã. Então, mistura de sentimento. Ódio, tristeza e vingança. 3 situações que ele estava, que o dialogador percebe. Ele tinha ódio, ao mesmo tempo tinha uma tristeza, mas estava ainda com aquele ranço. Vingança. Agora, abre aspas, que é o que ele diz. Cruzei minha espada sobre o símbolo da águia e jurei combater a famigerada malta dos cristãos até que o solo de Roma estivesse limpo e na poeira não restasse marca de um único pé cristão. Gente, ele continuou, moral, isso é vingança, aqui ele mostra a vingança. Que moral, que... Então, ele continua, que Cristo é esse que condena seus seguidores a uma morte. Será que ele nunca se satisfez? Precisava de tanto sangue assim? Veja que... Então, a gente até hoje ainda vê tanta gente não entendendo as mensagens de Jesus. Até hoje a gente vê pessoas revoltadas com algumas situações, outras crenças, indo quebrar estátuas, imagens de outros, de templos que não são os deles. A gente vê isso ainda hoje, né? A gente ainda vê essa perseguição. Hoje, até outro dia aconteceu isso. E olha quantos anos faz. Então, aqui, não é nada que aconteceu porque aconteceu há muito tempo, não. Hoje ainda acontece. Então, nesse momento, o espírito alcança, que é o Hermínio dizendo, nesse momento, o espírito alcança o ápice da sua emoção. Por fim, se consegue tocar naquela dor que estava guardada há 2000 anos. Então, isso foi no ano 2000, né? Aquela dor que o espírito nega, esconde,
porque ele considera aquela dor, gente, uma fraqueza. Então, ele fez em volta dessa dor dele, da fraqueza, uma couraça, uma proteção com ódio, com orgulho, com vingança. Até que alguém conseguiu, alguém que eu digo no mundo, aqui no grupo mediúnico, ele chegar, escutar, explicar, entender, mas deixou que ele entrasse nessa situação até ele mesmo cair numa real. Foi quando ele caiu nessa real. Então, naquela hora, o doutrinador explora muito esse momento, com palavra de conforto, de entendimento, de esclarecimento, de amor ao próximo. Então, uma doutrina consoladora que é a nossa. E, na hora, o doutrinador coloca tudo isso no coração, na mente daquele espírito tão amargurado por tantos anos. E aí é um momento muito bonito. Depois de tudo isso que o doutrinador já entra com a prece, esclarecendo, aí ele cala, né? Senhor, isso aí é o Espírito que fala. Abre aspas, Senhor, tende compaixão de mim, tende compaixão desse corpo cansado. Gente, corpo cansado. Ele não falou mente cansada, espírito cansado. Esse romano, ele não sabia, ele não entendia a lei do coração, do amor. Ele tinha um amor egoísta, possessivo. Então, ele ainda precisava entender muito quando ele fala este corpo. Então, aí é explicado para ele tudo, e nessa hora que ele chora e tudo, que ele fica desse jeito, o dialogador começa a conversar com ele, começa a levar ele para entender os sentimentos nobres e tudo. Então, o que é que nós tiramos dessa história? Resumida, mas é isso que aconteceu. Verídico, Hermínio conta, já depois desencarnado no livro dele, mas como doutrinador. Então, o nosso romano, ele não compreendia a lei do coração, concordo? Do amor, da liberdade, da compreensão. Ele tinha um amor egoísta, isso está numa telinha também, viu? Ele tinha um amor egoísta de dono e não parceiro, amigo e irmão. Ele não era parceiro da esposa, porque a esposa era objeto dele, é minha, ele falou. Ele não entendia um amor cristão, um amor de doação, um amor não de posse. Ele não compreendia a liberdade, a individualidade de cada um, o livre-arbítrio de cada um. Ele não entendia nada disso. Ele não entendia ser amigo, ser irmão. Aí eu pergunto para vocês. Aí, pode botar mais. Vai passando. Então, veja bem. Pode passar. Aqui está bom. Hoje, passado tantos séculos, ainda vemos tantas brigas religiosas, tanto desamor, tanto egoísmo, tantas uniões por interesse terreno, não vemos? Nós não assistimos tudo isso hoje. Como estamos agindo e reagindo, aplicando o sentimento cristão na nossa vida? É uma pergunta a todos nós, para mim. Fiz essa pergunta a semana inteira. E eu deixo para vocês como nós estamos agindo e reagindo. Como nós estamos fazendo para entendermos um pouquinho o que essa história, quando eu faço, não é palestra, quando eu converso aqui para um caso, é bom que a gente tire alguma coisa para o nosso entendimento, para a nossa reforma moral. Para nossa, é muito importante isso, porque é para refletir sobre o que a gente aprende nas leis morais, é o que a gente aprende nos evangelhos, é o que a gente aprende estudando os livros dos Espíritos, é o que a gente tem que estar todo dia estudando,
olhando, vendo, trabalhando na obra de Cristo. Então, nós queremos a felicidade? É claro que a gente quer a felicidade, quem não quer? Mas como é que nós estamos agindo, interagindo, conduzindo nossos sentimentos? Que moral estamos aplicando na nossa vida? Que moral estou aplicando na minha vida? É uma pergunta. Cada um faça a sua. Porque o centurião, olha, ele amava a filha e a mulher. Mas a moral era bem estranha, já que ele tinha um amor egoísta, possessivo e tinha orgulho. Então, a gente tem que... A minha pergunta está aí, não há para vocês. Eu não vou responder, cada um responde para si. Bem caladinho, não precisa responder para ninguém, não. Para vocês, bem, cada um para o seu cada um, né? E tem uma passagem de um filósofo, umas palavras de um filósofo que ele diz: não somos nós que temos os sentimentos, mas são os sentimentos que nos têm. Então, tem que ter cuidado com isso. Que sentimento que nós temos, qual é o que está aí dominando tudo? É orgulho, é vaidade? Então, o testemunho dessa romana até hoje emociona muito. Eu me emocionei com essa história, porque a gente tem que entender que aquele romano tinha 2000 anos carregando orgulho, culpa, vingança, vaidade. Quantos de nós carregamos por 50, 60, 70? Quanto? Eu carrego um monte. Aí, aos poucos, a gente vai lapidando, lapidando. Vamos esperar desencarnar, ter a sorte de um espírito lá chamar, convidar a gente. Olha, tem um grupo lá na Comunhão Espírita de Brasília, no Semente de Luz, no Atualpa, tem uns grupos ali de desobsessão. Vamos lá, meu filho, lá vai ter um médium, você vai conversar. Aí a gente vem, né, como irmãozinho, mas entendido, olha, naquela época eu fiz isso. Não, gente, Jesus diz, enquanto nós estivermos a caminho, encarnados, vamos tirando as escamas do orgulho, da vaidade, da presunção, vamos deixando para trás, igual peixe que a gente vai limpando, sabe? Tirando aquelas escaminhas, tirando. Estou dizendo isso para mim, porque eu estou quase com 79, então o código de validade está ficando apagadinho já. Então, eu tenho que ter pressa nisso, né? O amor possessivo, amor egoísta, ele não tinha compreensão, ele não tinha respeito às opiniões, à personalidade dos outros. Quantas pessoas não têm respeito à opinião, são donos da verdade? Coisa mais difícil é você ter amizade com alguém que é dono da verdade. Alguém deve ter aí, é difícil. Ele não tinha diálogo amoroso com a esposa. Quantos casais também não têm? Se tivesse um diálogo amoroso, essa esposa já tinha ido procurar Jesus. Não precisava chegar correndo na última hora. Então, a romana, o que é que ela demonstrou? Lealdade aos ensinamentos de Jesus. É o que nós temos que demonstrar hoje, lealdade. Ela teve coragem, coisa que está faltando em muita gente hoje. Ela não teve medo, coisa que está matando muita gente hoje. Medo exagerado. E ainda passando medo para os outros, que é pior, né? Pois que talvez com a cura da menina, ela pensou, o marido podia, né, entender, parar de perseguir os cristãos e ser cristão. Isso ela não conseguiu mesmo, mas ela pensou que seria assim. Então, eu faço uma pergunta a vocês. Esse comportamento todo, a gente pode dizer que é uma moral estranha? E assim, desculpa se eu me alonguei, que já tem 18 horas e 53 minutos. E aí, de água. Tranquilo, né, dona Marilene? A nossa responsabilidade. Dona Marilene puxa aqui a orelhinha de cada um para a gente refletir na nossa responsabilidade. Luiz Horta, você está no comando. Eu descer por pergunta, né? Pergunta fica aí no ar, para responder cada um para o seu cada um. Abra seu microfone, Luiz. Abra seu microfone.
Bom, em primeiro lugar, deixa eu fazer um elogio sincero. Foi uma palestra maravilhosa. Agora, eu estou aqui ainda pensando com os meus grandes defeitos, né? Como que eu posso botar isso dentro da minha vida? A gente sabe que nós ainda temos esse amor egoísta, esse amor possessivo, esse amor sem respeito à opinião do outro, esse amor onde falta o diálogo amoroso. E nós temos aquela vontade de colocar os ensinamentos de Jesus no nosso coração. O que falta? O que eu posso fazer para ter a coragem de realmente transformar esses ensinamentos maravilhosos no meu roteiro de vida? E é essa a pergunta que eu queria te fazer. Como que a gente pode fazer isso? Para mim, né, a pergunta? É. Eu vou dizer para você, Horta, eu falo as coisas sempre que eu falo, até para o Beijo, ele ri, as coisas no miudinho. Nós não podemos subir uma escada pelo final, tem que ser degrau a degrau, né? Agora, uma da grande importância e de grande necessidade é a humildade. A humildade não é para com os outros, é para com você mesmo. É você entender que você é inteligente, tem força de vontade. Jesus passou na Terra deixando tantos ensinamentos maravilhosos. E não precisa, mas eu não gosto de religião. Não precisa. Não quer religião. Mas o que é que você vai querer da sua vida? Amar, ser respeitado, ajudar o próximo. Então, é no humilde o que cada pessoa pode fazer, descobrir, primeiro, como é que ele está carregando aquela cruz que Jesus fala, pega a tua cruz e me segue, a tua e me segue. Então, Jesus, quando diz me segue, ele não disse que nós íamos segui-lo sem cruz. Estou carregando aqui a cruz de todo mundo, tá pesada, vocês vão leve e solto. Não, cada um com a sua cruz. O que é essa cruz? Aqueles débitos que nós temos, não podemos ser orgulhosos. Então, humildade para nossas ações, reflexão sobre o eu maior interior, você sabe muito bem disso, refletir dia a dia, como Santo Agostinho sempre falou no Evangelho, lá fala dele, que toda noite ele fazia uma reflexão do que ele fez no dia e pensava que ia fazer no outro. Pode dar trabalho, essa correria da vida e tudo, mas eu falo que nós temos uma luzinha dentro da mente. E cada vez que a gente estuda a doutrina ou uma religião que segue Jesus, evangelho, vamos falar do evangelho, cada vez que a gente se aprofunda no que Jesus ensinou, a luz vai ficando mais forte. Porque junto da luz tem uma sirenezinha, sabe? Quando essa luz está bem forte, que a gente faz uma coisa errada, a gente humilha uma pessoa, a gente tem uma coisa, a sirene toca e a luz acende e apaga. Ó, a nossa mente avisa. Mas isso nós precisamos ter o quê? A humildade de entender que nós podemos melhorar. Pedir perdão se for necessário. Ser humilde. Errar, todos nós vamos errar. E saber, eu errei, desculpa. Uma desculpa de verdade. E não vou fazer mais, pelo menos não pretendo. Então, isso, eu acho que é muito importante, mas é no dia a dia. Não adianta, eu escutei há muito tempo em aula na Paz de Uns, tem uns 20 anos, sei lá, 18, uma pessoa que na quarta aula chegou para mim e disse, eu não quero mais vir, eu não vou vir mais. Eu digo, por quê? Você não está gostando? Adorando, mas é muito para mim, eu tenho que pensar muito, não quero essa responsabilidade de pensar na minha vida, eu quero viver. Então, eu não quero essa doutrina que chama a atenção da gente, que fala dos nossos erros, que educa os... E, olha, Fase 1, ninguém tinha ainda entrado com as leis morais, que bem mal ainda estamos ainda no Evangelho. E ela disse para mim que eu desisti porque não queria essa coisa a sério. Então, quantos hoje estão assim? Ah, não, já escutei de gente, sou muito novo para uma religião, mas mais tarde eu penso.
Então, não é religião, é reforma moral. E reforma moral não adianta eu querer fazer no outro, cada um faça a sua. Ninguém toma remédio pelo outro. Então, hoje eu posso dizer a vocês, eu digo para vocês hoje, estou na fase mais feliz da minha vida. E já estou, olha, pode validar, eu já falei como é que ele está, mas estou, eu estou dizendo para você, para meus filhos, para quem estiver aí. Por quê? Porque hoje eu estou conseguindo dizer que estou começando a ser espírita. É quando a luz acende e a sirene toca e você respeita e você vai lá e vê o seu erro, volta e vai de novo e sobe a escada um degrauzinho, às vezes tropeça, desce um degrau para não cair, vai subindo até chegar no topo. O que é o topo? É a reforma moral, com humildade, vontade, esperança e fé, sem medo no amanhã. Sem medo. Desencarnar todos nós vamos. Todos. Sem medo. Porque quando nós nascemos, em vez da gente começar a viver, a gente começa a morrer. Ninguém pensa nisso. É um dia menos, um dia menos, um dia menos, não é não? E ninguém que fala e morrer, nasce, que coisa boa, maravilhosa, um dia menos. E amanhã, ai meu Deus, que ele cresça logo para caminhar, que ele cresça logo para ser isso, que ele cresça logo para se formar. Gente, não é isso. No miudinho, reforma moral, humildade para você mesmo e para com os outros. Eu não sei se eu respondi, contente, mas... Não, resposta maravilhosa, linda mesmo, eu fiquei emocionado com a palestra. Viu? Mas alguém quiser falar, acho que você que está no comando, estamos aqui. Fique à vontade. Até alguém mais que gostaria de se pronunciar, são oportunidades raras, a gente está tendo aqui a Marilene conosco, e é sempre importante a gente lembrar que tudo que a gente aprende, os ensinamentos de Jesus, a gente tem que usar esse recurso para que a gente possa superar essas nossas dificuldades. É isso que a Marilene está colocando, né? A gente possa superar e a gente precisa estudar. A gente precisa estudar e nos conhecer primeiro. É esse reconhecimento que nos traz a nossa reforma para que a gente tenha consciência de tudo que a gente está agindo, né, dona Marilene? Eduardo, você conhecia esse caso de Hermínio? Você que está no Diálogo com as Sombras? Não, não lembrava dele não, Marilene. Parabéns pela palestra, não lembrava dele não. Mas, olha, você não lembra que essa palestra eu dei de manhã e me pediram no teu grupo, me pediram, como era grande, meia horinha só, eu tive que fazer, aí me pediram para dar de noite, eu dei numa segunda, com João Abadi me dirigindo, sabe? E ele, quando depois disseram, Marlene, você dá de novo? Eu digo, não, gente, 3 vezes vai enjoar, deixa para dar em outro lugar. Por isso que eu escolhi, mas isso faz anos. Eu dei no seu grupo, uma vez pequenininha. É muita coisa, Marilene. Eu queria ter essa memória aí. Era muita palestra. Era muita coisa, nem sempre se lembra. Ela está no YouTube, essa palestra, viu? E eu acho que é do teu grupo, ela está no YouTube, lá da comunhão. É possível, às quintas de manhã, não é isso? Ela está na... Não, eu já vi no YouTube, quando eu fui marcar ela, eu fui procurar, está lá. Mas não assim, ela está mais... Eu acho que hoje ela foi mais longa. Mas, gente, eu quero cumprimentar as pessoas que estão aí. Olha o Zé, minha querida. Isso aí, minha irmã batalhadora, ela anda com muito... Para parar o medo, viu? Para a escola de medo que André Luiz foi, tá? Eduardo, procura aí onde matricula nessa escola, matricular mais gente, tá? Eu tenho medo de matricular nessa escola, do medo. Nicolas, meu querido Nicolas, que eu conheço há pouco tempo, gente, já é um querido aqui, um médico maravilhoso. Olha, batemos um bom papo. Ai, que ótimo que você está aí, viu? De lembrança do seu companheiro lá. Beijo, amigo, seus amigos todos, viu? Beijo no coração. Obrigado. Tá, vamos lá. Eric, menino lindo. Eric, beijo. Gente, esse é o nosso adolescente estudioso. Olha aí, ó. Daqui um pouco vai ser palestrante. Eric, vai treinando uma palestra aí que você vai dar qualquer dia, viu? Marilene, está ouvindo? Eu estou. A Escola do Medo do André Luiz está lá no capítulo 43 do livro Nosso Lar. Para quem chegou agora, eu estava falando com a Marilene, né, que um grande aliado
da nossa epidemia, segundo Manuel Filomeno de Miranda, no último livro do Divaldo, é o medo, né? E aí eu descobri uma passagem no Nosso Lar, que eu acho que todo mundo já leu, mas pouca gente sabe, né? Eu No não capítulo sabia. 43, intitulado A Conversação, lá do livro Nosso Lar, o momento é pós-guerra, pós-Segunda Grande Guerra Mundial. E os espíritos estavam se organizando para ajudar a quantidade grande de desencarnados daquela época, a semelhança do que nós temos hoje. Né? O Divaldo Franco, através do Manuel Filomeno de Miranda, fala que a gente tem uma organização espiritual muito boa para receber os desencarnados. E aí, voltando ao Nosso Lar, o André Luiz quer trabalhar nesse grupo para acolher os desencarnados decorrentes da Segunda Grande Guerra Mundial. E o mentor que está conversando com o André Luiz é o Tobias. E o Tobias fala para ele, indiretamente, que o André Luiz não estava preparado para fazer esse trabalho. Que eles se contentassem em ficar na retaguarda. Na retaguarda ia precisar muita gente. Mas para a linha de frente, era necessário que ele se matriculasse numa escola. E aí vem a grande revelação. O Tobias Tobias matriculou o André Luiz na escola contra o medo, né? Pois Então, é, eu vou olhar. Acabando aqui, eu vou olhar, viu? aproveitando esse trecho do André Luiz, que acho que todo mundo já leu, mas ninguém se lembra dele, é que a gente consiga se matricular na escola contra o medo. O Manuel Filomeno de Miranda fala também que nem 8 nem 80 não é para desafiar a epidemia, é para a gente continuar trabalhando com todos os cuidados sanitários que todos nós conhecemos, mas que o medo abaixa a nossa imunidade espiritual e é uma das causas de tanto desencarne que a gente está tendo por aí. Eu já cansei de falar isso e falo em toda palestra. Eduardo, também você fale, porque espíritas que eu conheço, tem gente que está assim, apavorado, com ansiedade, liga para a gente que é atendente fraterno, né? Meu Deus. Então é isso, vamos botar essa escolinha aí, e Maria José é a primeira a se candidatar. Eu vou matricular ela. Não, mas se o Chico, naquela história do avião, ele que tinha uma Teve mediunidade medo, muito boa, né? ele teve medo do avião, imagina a gente vai ter medo mesmo, né? É isso Mas mesmo. não pode exagerar. Perfeito, perfeito. Meus amores e minhas amoras, já são 19h06. Pois é, então beijo. Beijo, deixa eu falar, olha, eu agradeço a todos que estão aí. Falo para vocês, eu sou conversadeira e eu vou adiantar um pouquinho, eu passo 79 anos de 26 de abril, mas dia 25 o Horta deixou eu falar, né? Eu vou comemorar pedindo meu presente, que é pasta de dente, sabonete, escova e álcool para os nossos assistidos e para o asilo. É meu presente, faço questão, eu quero presente. Hoje eu ganhei ovo, mas eu quero só no dia. O tema depois, o Ben já sabe qual é, um tema bem interessante. Então, viu, Marilene? Oi. Eu já estou matriculada na Escola do Medo, porque a minha escola é o Semente de Luz. Além de estar matriculada nos ensinamentos, eu estou tendo todo o apoio, né? E eu tenho medo, porque eu já tive Covid, né? Eu tive Covid dentro do Semente. Então, numa escola que você tem os ensinamentos e tem o apoio, não tem como não aprender, só se quiser ir para o Umbral mesmo, né? Olha, ela não pegou Covid no Semente, tá, gente? Ela pegou com o filho dela, que trouxe para casa dela, tá? Para ficar mais claro também. Mas ela pegou Covid no Semente. Pronto, aí o medo... Amanhã não tem ninguém trabalhando no grupo mediúnico, só eu e Sérgio Castro lá, ó. Um faz a doutrina, eu dou passividade, doutrino, volto. Não dá, né? Perfeito, perfeito. Achei muito lindo aqui o Eric, dando parabéns para a senhora. Uma live maravilhosa. Um beijo, minha linda. Parabéns, Eric. Que lindo, gostoso. Conosco. Então, podemos encerrar. Alguém mais gostaria de se pronunciar? Deixa eu só falar, para encerrar. Mas falou da Escola do Semente de Luz. Semente de Luz está com a matrícula aberta para a Escola do Medo, tá? Perfeito, perfeito. Agradecer a todos a transmissão aqui. Hoje, domingo, provavelmente alguma queda aqui da internet. Está muito ruim a nossa transmissão, mas eu estou gravando, eu vou colocar para retransmitir no YouTube e no Face. Agradecer o pessoal que está presente. A senhora citou a sua família. Tem alguém falando aqui, colocou assim: oi, vó! A
Abdala não consigo ler. É Rebeca ou Raíssa? Ou Ite, pode ser uma das duas. Uma de São Paulo, outra dos Estados Unidos. Uma de Seattle, que mora nos Estados Unidos, e outra de São Paulo. E tem aqui, mas acho que é uma das duas. E é Eu uma acho que é concorrência, Raíssa. viu? A avó não é só sua, não, tá bom? Agora é a avó nossa aqui. Então, vamos encerrar. Pode ser, dona Marilene? Benja, Benja, Pode falar. Benja, deixa eu só agradecer a nossa querida presidente. Foi uma honra ter a sua palestra, foi um presente que nós recebemos nesse dia de Páscoa, viu? Venha sempre que quiser aqui para o Psique e Espiritualidade, que é um privilégio para a gente ter uma palestrante conversadora maravilhosa, tá bom? Grande beijo. Eu agradeço de comemorar meu aniversário à véspera. Minha filha vai estar aqui, que vem de São Paulo, que é dia 26, mas dia 25 eu vou estar comemorando com vocês, porque eu comemoro a vida. Tá? E vamos comemorar a vida, porque enquanto tiver o olho batendo, a cabeça pensando, a gente puder fazer alguma coisa, a gente está fazendo. Beijo, beijo no coração. Beijo. Perfeito. Então, só para a gente poder encerrar nessa paz maravilhosa, na alegria no coração, vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo sempre ao nosso Papai do Céu pelo amor de termos pessoas encarnadas junto conosco, dando essa possibilidade de nós estudarmos mais um pouco as palavras que aqui o Senhor nos deixou. E que, com certeza, mestre, esses ensinamentos possam ecoar em outros corações. E vamos pedir a assistência espiritual a todos nós, em cada um de nossos lares, aos espíritos que foram convidados de estar aqui conosco, que eles possam ter percebido este amor da nossa irmã, transmitindo com muita energia e nos alimentando a nossa fé. Pedimos, então, a permissão para encerrarmos o nosso encontro desse domingo, dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Beijo.